Olá, eu sou a Juliana Noronha, do SOS Brasília, e vamos para mais uma vitrine eleitoral, com a presença do professor Paulo Fernando. Seja bem-vindo à nossa vitrine eleitoral, Paulo. E a gente tem como propósito levar ao eleitor as propostas, apresentar os candidatos às eleições 2022. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, Juliana, pessoas que nos assistem no SOS Brasília. Então, todas essas oportunidades de mostrar a biografia, as nossas propostas, sempre muito importante. Eu agradeço o convite. A gente sabe que o mundo hoje está muito digital, né? E nem todos os candidatos têm acesso às grandes mídias, aos grandes veículos. E esse é um espaço neutro, apartidário, onde todos os candidatos têm o seu espaço aqui para mostrar suas propostas. Então vamos falar um pouquinho da sua experiência, o que te fez, o que instalou para a política. Fala um pouquinho para a gente. Comecei como office boy na Câmara dos Deputados. Estou lá há 30 anos, exerci vários cargos, né? Sou professor de regimento interno da Câmara, especialista em processo legislativo. Tive vários alunos ilustres, como o presidente Jair Bolsonaro, a nossa ministra Damares Alves, Magno Malta, Bispo Rodovalho e um grande figura nacional que foi o doutor Enéas Carneiro. E com toda essa experiência, trabalhando junto aos políticos, o que você tirou de mais aprendizado que queira colocar agora em prática você como protagonista? A razão de ser candidato à Câmara dos Deputados é por causa das bandeiras que eu travo, as lutas que eu travo, né? Que é, por exemplo, a defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. Então, sendo católico, praticante, membro do movimento Pró-Vida, há mais de 30 anos eu milito na defesa da vida contra a legalização do aborto. Então, no papel de deputado, eu acho que não tem muito o que se fazer em relação à legislação, mas eu posso mandar emendas orçamentárias para o Ministério da Mulher, para o Ministério da Cidadania, para que faça programas de apoio e atendimento às mulheres gestantes. Essa motivação da questão do aborto, da questão das drogas, da questão da jogatina, que eu faço parte de um movimento também chamado Brasil Sem Azar, que luta contra a legalização dos jogos, ou seja, não defendo a volta dos bingos, nem cassino, nem dessas máquinas, né, que acabam viciando as pessoas. Então, todas essas bandeiras, sempre pautada na doutrina social da igreja, devido à minha experiência como professor, como assessor parlamentar, é que motiva a tentar, mais uma vez, uma candidatura à Câmara dos Deputados. O professor apoia também a liberdade na educação, né, com o formato de homeschooling, que nada mais é que a alfabetização e a educação dos filhos em casa. Eu sou um dos pioneiros nessa luta do homeschooling. Fui advogado do primeiro casal que entrou na justiça para conseguir educar os filhos em casa. Não havia legislação na época. Na condição de assessor parlamentar, eu ajudei a redigir o primeiro projeto de lei do homeschooling. O Supremo declarou a inconstitucionalidade, não pelo mérito, porque não havia lei sobre o assunto. Agora nós já temos a lei e estamos aguardando que os estados, os conselhos estaduais, possam regulamentar sobre isso. E tendo todo esse contato da sua história e da sua jornada junto com outros políticos, o que você pretende fazer de diferente para o nosso país? Não precisa inventar muito, é só fazer aquilo que é o justo, o correto e o verdadeiro, né? Ou seja, você ser fiel aos seus propósitos, você ser fiel àquilo que você prometeu aos seus eleitores, observar o cenário nacional sem muito radicalismo também, que a gente vai ficando mais velho, a gente vai amadurecendo, né? Quando eu olho o Paulo Fernando de 30 anos atrás, eu via como eu era bastante inflexível com as coisas. Então a gente não abre mão dos nossos princípios, dos nossos valores, mas você está aberto mais para um diálogo. Eu sou um botafoguense convicto, né? Mas era amigo do seu pai, Ricardo Noronha, que era um flamenguista, né? Sim, porque nós tínhamos mais convergências em outros assuntos do que o futebol. Então eu não ia deixar de ter amizade com o Noronha por causa do Flamengo, né? Sobre as suas bandeiras, né, que você mencionou, tem uma outra que é com relação à proteção do idoso, certo? Tive a oportunidade no governo Bolsonaro, lá no Ministério da Damares, de ser o secretário do idoso adjunto. E eu confesso que foi uma experiência muito valiosa, porque eu pensava que as denúncias no Disque 100 eram relacionadas a mulheres e crianças. E levei um susto com a quantidade de ocorrências de violação de direitos humanos contra os idosos. Eu acho que uma parcela significativa da sociedade e eu, obviamente, como deputado, pretendo implementar, fomentar a política pública de atenção ao idoso. Professor Paulo Fernando, e para quem está nos assistindo, quiser conhecer um pouquinho mais da sua história, dos seus projetos, das suas bandeiras, onde a comunidade pode acessar? Então nós temos o endereço da nossa rede social,
que é Paulo Fernando DF. No Instagram, no Facebook, tem a nossa página também, paulofernando.com.br. Lá você vai ver toda a nossa trajetória, nossa biografia. Tem muitos vídeos no YouTube, coisas polêmicas e muitas histórias, né? Tempo que eu fui locutor da Rádio Nova Aliança, diretor da Rádio Maria e por aí vai. Então, você é nosso convidado para nos acompanhar e, se puder nos recomendar, professor Paulo Fernando, deputado federal, e o número é muito fácil, Juliana, 1000. Professor, nota 1000.